Bom dia, como tá você? Sexta-feira, que dia é hoje, rapaz? Ontem eu falei errado, galera. 24 de fevereiro de 2017. Hoje é sexta-feira de carnaval, você vai tomar uma. Ah, toma uma, eu vou tomar uma também, uma cachaça astral, né? Envolta pelo chakra básico, para dar uma processada mais fácil. Mas a verdade é que o carnaval ele mexe bastante com os instintos, né? Você tem que ficar muito ligado em relação a isso, para não sair naquela coisa que tem que curtir, tem que tal. Na verdade, sempre o centro é melhor, seja em todos os aspectos, o centro emocional, sempre no meio. Nem muito triste, nem muito feliz também. A felicidade exagerada, constante euforia, ela mostra algum problema, uma necessidade de, sei lá, algum distúrbio na agulha, tem que ficar ligado. A pessoa tem que estar sempre ali tentando manter o centro. Pode brincar, pode beber um pouquinho, mas não passar do limite. Eu estou falando assim, não é no sentido religioso, não. Equilíbrio no geral, né? A gente tem que estar sempre vigilante da nossa consciência. Quando você pede com o centro da sua consciência, mesmo quando você relaxa, tem que relaxar, tem que brincar, mas sem perder de chegar aos extremos, né? Eu acho que esse é o caminho, claro. Cada um faz e vai fazer aquilo que bem entender em referência à sua consciência. Naturalmente, também vai ter a reação de cada ação que fizer. Então, quanto menor a ação drástica, menor a reação proporcional. Galera, eu vou conversar com vocês hoje também sobre uma coisa que nos chegou aqui. A gente tem... Eu queria que vocês fizessem um experimento. Eu ainda não vou citar nem o pesquisador, nem o rapaz que entrou comigo, em contato comigo, e nem de vez a direta pesquisa dele. Mas de enfoque é assim. Eu queria que vocês... Se você tem alguém que... Você tem um marido, uma esposa, um amigo, alguém que estuda com você esses assuntos, que venha com você, tem mais de um, porque normalmente a gente faz isso sozinho, né? Assim, é uma coisa solitária. O caminho espiritual é uma coisa solitária. Por exemplo, eu mantenho o GVA, minha esposa ajuda de forma indireta, ela está sempre comigo, tal, de certa forma ela também faz parte do projeto GVA, só que por motivos estratégicos, inclusive de assédio, em todos os aspectos que você imaginar, eu mantenho ela um pouco mais afastada pelo bem dela, porque eu sei que o bicho pega muito forte, quando ela já pega independente dela saber, mas sabendo é pior. Então as ideias, todos os pontos, as coisas eu falo depois que a coisa já está andando. Sou muito estratégico em referência a isso, porque sei que o assédio é intenso pra caramba. Mas, enfim, se você tiver alguém do lado, a ideia é o seguinte. Esse rapaz, eu já tive essa ideia, por exemplo, ano passado eu tive uma ideia que era o seguinte. Movimentando energia, eu me imaginava que em cima de mim pudesse, ou eu estar deitado numa cama pendurada, onde essa cama fazia assim, né? Ou deitado numa rede, onde tivesse um dispositivo mecânico, eletrônico que balançasse ou controlasse o tempo disso, ou em cima de mim tivesse alguma coisa que me ajudasse a sentir a movimentação energética. E o projeto desse rapaz é justamente em cima disso, a ideia dele. Ele fez um documento com teor científico, com uma ideia de experimento, qual era o fundamento, enfim, ele escreveu tudo baseado mais ou menos assim numa pesquisa científica. A ideia é que seja bem científico, mas também feito e para isso seria o seguinte: um equipamento que ficaria em cima da gente e ele te ajudaria a movimentar as energias de algumas formas. Você pode ter a questão do balançar, você pode ter a questão de uma luz podia dar ou pode ter uma questão de esquentar ou esfriar, né? Mas aí você teria que ter um dispositivo que jogasse algum tipo de temperatura, já é mais difícil, ou algo que jogasse um vento em você. Ele estivesse em cima, você controlasse a velocidade e ele ajudasse de forma como se fosse uma muleta, né? A você caminhar na questão energética. Faria com que você sentisse mais facilmente a movimentação das energias. Por exemplo, se um vento passasse por cima de você, as movimentações energéticas em cima disso, tá? E com isso diminuindo o apoio do psicológico, a necessidade psicológica de pensar numa energia ou tentar senti-la, que tem muita gente que tem essa dificuldade. Mas aí eu sugeri a ele que outra coisa fosse feita antes, propriamente dito, do equipamento ser elaborado, a gente gastar energia com isso dentro do contato e tal. Isso pode entrar no livro, tá? Essa ideia, essa proposta. Tem um tópico no livro, lá para o capítulo 80 e pouco,
sobre dispositivos eletrônicos e equipamentos, acessórios externos como Fitbit, relógio. Esse relógio, por exemplo, ele me ajuda na questão do Sleep Tracker. E tem outros que eu já usei, algumas pulseiras Fitbit, com o objetivo também de tentar chegar a uma melhor leitura, seja cerebral, que eu tenho também equipamentos cerebrais que eu testei, de ondas cerebrais. Então é o seguinte, você vai pegar a pessoa deitar, ou vai pegar as suas próprias mãos. Eu já fiz isso e funciona, tá? Mas a diferença é que você cansa muito, e balançar na pessoa. Por exemplo, a pessoa está aqui, você, no corpo dela, você faz assim com a mão de um jeito que ela sinta um vento passar. Eu já fiz isso, tá? E ao mesmo tempo você, de forma energética, está induzindo a movimentação energética daquela pessoa. Esse assunto aqui ainda não começou em referência ao livro, tá? Vou parar ali direitinho no estacionamento, vou ser melhor, que eu sinto mais calma e bato papo com vocês ali sobre chakras hoje. Então você vai fazer isso para ver se a pessoa sente. Deita aí, que eu preciso de uma cobaia. Deita aí. Então você vai movimentar a energia no peão lá deitado e ver se ele sente a repercussão de uma movimentação energética. Eu te afirmo o seguinte: mesmo quando eu fiz a movimentação energética na minha esposa deitada, já usei ela como cobaia N vezes, uso sempre para vários experimentos, bichinha, mas é para isso que também serve as esposas e os maridos. Estão ali do lado, vão servir de experimento. Tá ali, tá roncando, vou fazer um EV para esse miserável acordar agora. Aí eu movimentei a energia da minha esposa pela minha vontade. Eu me encostei na hora dela, movimentei a minha energia e forcei, através da energia, o controle da minha energia, né, a vontade, a movimentação da dela. Ela acordou assustada. 3 vezes que eu fiz, ela acordou, as 3 vezes, ela é sensível, né? Então ela acordou assustada as 3 vezes. Claro que isso não quer dizer que vai acontecer com outras pessoas, mas é normal que elas comecem a se mexer, balançar no mínimo, tá? Então o experimento pode ser feito com a mão. A pessoa deita, você simula uma MBE, uma movimentação básica das energias, que é a movimentação. A outra é você pegar também uma madeirinha, algo que faça um vento, como se fosse um abanador. Pode até ser um abanador, por exemplo. É que você faça um vento em que você... Agora, eu não sei se é uma questão de indução psicológica, se é o vento que facilita, que já aconteceu e a pessoa sentia energia, minha esposa também já fiz com ela, ou se é tudo junto, incluindo a minha própria energia estando ali, movimentando no processo. Então, por que eu estou pedindo para você fazer esse experimento? Porque uma vez nós percebendo que e a gente precisa, não dá para ter um embasamento científico em relação a profundo teste, porque a gente ainda não tem como fazer um teste com 2, 3 mil pessoas, que é o que dá embasamento científico, com toda a hipótese e tudo junto lá. Mas o que você pode fazer é testar e nos dar um feedback. Saulo, eu fiz e senti, tá? Acho que pode ser funcional. Fiz com tal pessoa que não tinha sensibilidade nenhuma, ela não sentiu nada, ou sentiu. Então você vai lá e deita assim, começa devagar. Vai passando a energia de cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Eu sei que cansa, então tenta ficar numa posição. Acredite, 2 minutinhos fazendo isso, você, é como se fosse você se desgraçar no banheiro mandiocando. Cansa, tá? Então você vai fazendo exercício na pessoa, e vendo se tem. E depois você pergunta: sentiu alguma coisa? Não, sentiu um vento. Olha, funciona, ela sentiu um vento. Não é isso, né? Sentiu uma sensação melhor, a movimentação energética, me senti balançando, senti minha aura abrindo, senti algumas reações de leitura de ambiente e tal, que é a repercussão da abertura da energia, da consequência da MBE, que é aos pouquinhos sentir arrepios fortes, sentir o estado vibracional, que é a ativação do parapsiquismo, né? A instalação constante do despertar do parapsiquismo, do conhecimento profundo das energias. Enfim, essa é uma experiência para você fazer. Então eu vou pedir esse favor para você que pode fazer, né? Usa alguém como cobaia. Faz também um experimento mental. Em vez de você também vai entrar no livro se der certo. Isso aqui. Outra ideia além dessa. Essa é outra. Deita próximo de alguém, certo? Alguém que você dorme. Dorme com a esposa? Pronto. Olha mentalmente para ela assim. Aquele olhar 43 assim. Dá uma olhada para a criança e fala. Não diz para ela, porque se você falar, você vai ter uma resposta de indução psicológica, de origem pré-hipnótica e tal. Então você fala assim, não fala nada, olha para ela e fala: se lascou. Aí na hora de deitar, na hora que ela já estiver relaxada ou já não, pode até estar dormindo, mas ela tem que estar apta, sem nenhuma concentração externa, não pode estar vendo TV, celular, nada.
Ela está deitada, fechou os olhos. Então pode estar ou quase dormindo, que é melhor ainda, que você chega ali perto da hipnagogia do ponto X, né? Nós vamos falar disso nesse curso. Ou você chega para ela e coloca. Então tudo isso que eu estou falando até agora não começou a transcrição do curso do áudio de hoje. Então fica tranquilo, você quer fazer a transcrição, meu amigo do coração, que eu não estou perturbando a sua vida, né? Vou até falar que começa depois dos 10 minutos. Vou parar aqui agora. Nós vamos fazer um procedimento melhor. Deixa eu ver se tem uma vaguinha aqui, eu parar ali. Então você vai fazer o seguinte, você deita com ela, assim, aí você chega, não precisa encostar no corpo dela não, tá? Chega próximo da aura dela, quer dizer, uns 20, 30 centímetros da aura. Pronto, encostei aqui. E você faz, não sei se você sabe fazer MBA em você mesmo, né? Que é a movimentação das energias, né? E você chega e faz então uma movimentação em si mesmo, né? Com a intenção clara de sentir. Começa a fazer uma movimentação em você até que você encosta na aura dela, encostado, né? Você começa a sentir a expansão da sua energia movimentando a da pessoa do lado. Além da sua, você está movimentando a pessoa do seu lado, tá? Isso vai fazer com que a outra pessoa possa ou não sentir alguma coisa. Aí começa a perceber se ela vai se mexer, mas faz para incomodar mesmo, sabe? Energeticamente, faz a energia chegar nela. Não se preocupe, é positivo. É um auxiliador positivo, porque você vai fazer bem para ela, tá movimentando a energia. Vê se ela vai dar uns balançadas, se ela olha assim pro lado, se ela começa a se mexer mais, ficar incomodada, com dificuldade para dormir, se ela vai tentar uma outra posição, como deitar de barriga para baixo, ou algo que lhe faça se sentir melhor, tá? Encosto. Você está sendo encostozinho positivo do bem. Então faz esse experimento e me avisa. Se der certo, vai virar um capítulo do livro, numa parte dos experimentos, que eu vou avisar, inclusive, que eu solicitei a alguns amigos para fazerem testes e eles me deram feedback. Então aguardo o feedback de vocês, tá? E vamos começar hoje agora começa a transcrição do livro. Vou falar sobre chakras. Bom, como a gente falou no áudio de ontem, né, sobre energias, chakras são centros de forças localizados... Deixa eu botar um pouquinho para trás aqui. Localizados no campo energético, tá? O objetivo dos chakras além de movimentar toda a energia, ele ventilar a encarnação. O principal objetivo dele é fazer com que seja possível as energias, são conexões feitas entre o corpo físico e o corpo astral, ligadas nas células, nas glândulas, tá? Em cada pontinho da gente, com o objetivo de, inclusive os centros de forças, chakras, vem de sânscrito, tá? Do idioma sânscrito e de vários outros nomes ligados à espiritualidade, vem de lá, tá? É bem comum que na Índia, a gente tenha uma forte ligação, a base de tudo que a gente tem aqui, inclusive de muitas coisas do espiritismo, os próprios termos foram puxados de lá. E outras religiões, outros lugares. E um lugar foi sendo puxado de outro, obviamente. E assim foi feito. Então, inclusive a própria Bíblia, se você pegar várias ideias da Bíblia centrais, você vai ver que muitas das coisas que foram faladas ali também foram tiradas de outras histórias, de outros livros, são muito parecidas, inclusive. É bem interessante quando a gente pensa nisso, não só de outros livros, você fala, mas a Bíblia foi o primeiro livro, tá? Mas de outras religiões, de outras bases, né, que existiam muito antes do cristianismo, inclusive. E você tem aí o centro de força, e o objetivo desse áudio de hoje, nós conhecemos os centros de força no que diz respeito à projeção astral. Porque eles têm claramente a base reencarnacional, de reencarnação, eles dão a base da reencarnação, mas eles, ao mesmo tempo, eles estando bem desbloqueados e bem movimentados, eles mantêm mais ou menos os órgãos e o equilíbrio físico, e para você ter tudo isso junto, você tem que ter também um bom equilíbrio mental. Significa dizer que se você não tiver um bom equilíbrio mental, você repercute na questão emocional, que é no corpo astral, né? O emoção, corpo astral, também chamado de corpo emocional. E você repercute na questão energética, que é a semifrequência que se aproxima do corpo, e automaticamente você afeta o corpo físico. Então, Saulo, é por isso que quando os pacientes têm melhor condição de recuperação, estando eles de forma positiva mentalmente, esse é um dos motivos, com certeza. Assim como também o motivo deles não terem uma boa recuperação, ou caírem mais rápido na depressão, até na morte física, é porque eles não conseguem alimentar direito esse processo todo. Não existe aí a movimentação energética para cura, que vem do lado de lá, inclusive pelos amigos espirituais que colocam ali os fluidos, os remédios, de forma científica, né? A gente não conhece isso,
para que isso aconteça. Nisso, na projeção, nós temos alguns chakras que são fundamentais, eles são, digamos assim, mais importantes para a sensação e que você vai acabar por senti-los. Eu vou citar de frente, de cara lá, o chakra frontal ou frontal chakra, que fica aqui nesse centro da testa. É comum quando você está mexendo as energias, você sentir várias repercussões, tá? Eu vou falar disso também. Uma delas é a abertura desse chakra. Quando você começa a questionar a lucidez, a querer pensar em abrir a lucidez em outra dimensão, você está dando um aviso ao seu corpo, ao seu cérebro, ao campo energético, ao corpo, de que você quer se manter lúcido, você quer se manter consciente. Isso é um aviso automático. E a mecânica disso faz com que, ao mesmo tempo, quando você toma um susto e o coração dispara, né, você toma, os pâncreas soltam as suprarrenais, né, liberam adrenalina e com isso você tem um alarme, que é a questão. Ao mesmo tempo você também tem a ativação de determinadas áreas do cérebro. Quando você precisa de determinada atenção, você vai ver que determinada área abre. Então determinada área abre e faz com que o chakra que fique ligado a determinadas glândulas, né, a hipófise, por exemplo, que é a pituitária, que é ligada ao chakra frontal, desperte e faça verificar, parecendo que tem gente que sente de todo jeito, parece que tem um dedo aqui às vezes, parece que tem uma coisa rodando. Ela pode rodar por todos os lados, para um lado, para o outro, pode inclusive fazer, às vezes tem uma visualização de trabalho frontal que um roda, ser tipo um disco roda para um lado, outro roda para o outro, tem gente que roda em 360 graus em sentido horário, né? Claro, o animal, se você vai rodar é 360 graus, mas a repercussão da movimentação fica em sentido horário. Tem alguns que sentem em sentido anti-horário, tem gente que tem teoria que para um lado e para o outro. Sinceramente, eu costumo falar que a gente deve brincar com as energias. As coisas têm uma movimentação, tem planeta que gira para um lado, tem planeta que gira para o outro. No nosso sistema solar, por exemplo, tem um planeta que, se não me engano, ele gira ao contrário. É o único planeta do sistema solar que gira ao contrário. Ele simplesmente gira para o outro lado e acabou. Qual? Eu não sei. Ele gira ao lado contrário do que todos os outros, né? É bem interessante e não acho que tenha uma regra necessária em referência a isso, né? Normalmente a bússola sempre aponta para o norte por causa da questão magnética nossa do planeta Terra, mas enfim, não vejo isso como grande algo assustador. O importante é movimentar as energias. A repercussão de você movimentar as energias, você cuidar dos chakras, é que eventualmente você não tem feito muito isso, não está acostumado, então existe uma reação no momento da ativação energética. Então você pode ter várias ativações, reações. Primeiro você pode ter dor de cabeça, frontal muito bloqueado, constantemente bloqueado. Você mexe muito trabalhando, você vai ter dor de cabeça. Ah, meu Deus, eu estou fazendo técnica energética, estou me sentindo mal, estou tendo dor de cabeça. Então, talvez esse seja um dos motivos. Então, qual é a solução? Continuar fazendo. Primeiro, dá um tempo para o seu corpo. Tá com dor, para. Vai lá, né? Toma uma aguinha, uma medicação, se for o caso. Espera parar, porque afeta o físico. Se afeta o físico mesmo, é simples. Assim como o fluido energético, um mentor vem dar um passo no seu corpo astral, aquilo é um remédio. Ah, mas um remédio natural. Não, às vezes tem ali complementos. A natureza, ela tem vários tipos de substâncias, né? Existem essas substâncias do lado de lá. Então, se tiver algum problema, vai lá tomar uma substânciazinha no físico, educadamente, claro. Não vai deixar você ter um piripaco. Tem gente que não vai tomar remédio, né? Nada contra também. Mas equilíbrio é o caminho sempre. Por exemplo, o cara está com o chakra umbilical, o chakra na barriga, por exemplo, bloqueado. Isso vai causar algumas reações na hora que ele começa a mexer energia. E como algumas pessoas são mais sensíveis à questão energética, além do bloqueio, ela pode ter uma reação física forte, pode ter diarreia, por exemplo. É muito comum que aí você começa a trabalhar muitas energias, aí você estava com um determinado chakra, estava com um problema emocional muito forte, e você desbloqueia o chakra emocional, dá uma movimentação energética. A repercussão disso, energeticamente falando, é que você pode ter algumas reações também nisso. Tem gente que nessa ativação sente dores nas costas, sente um peso muito forte, por repercussão justamente do desbloqueio, do tamanho do problema emocional ou da trava emocional, ou do não só emocional, mas da falta de movimentação energética em determinada região, cria uma reação, né, uma reação que pode causar alguns efeitos físicos, mas nada mais são do que, aí a pessoa pensa que está com o espírito ruim, está com encosto, está com alguma coisa acompanhando, mas não é isso. Então, por isso que é importante um bom questionamento no momento que você for cuidar das energias. Questione de forma simples, sem drama, sem se sentir o mais sofredor do mundo, tá? Porque as pessoas tentam achar, sempre criar um tipo de esquizofrenia espiritual.
eu estou sendo assediado, alguma coisa está me perseguindo, foi porque eu não sou bom, tá? Às vezes não tem nada a ver com você. E muitas vezes não tem nada ali, somente as suas energias, e você está com medo de si mesmo. Nada mais é do que a falta de conhecimento daquilo. Então o chakra frontal é um chakra que vai trazer você, quando ele estiver bem ativo, um bom aprendizado, a intuição mais apurada, né? Na projeção astral ele vai trabalhar diretamente desbloqueando a ligação com no caso do frontal com o coronário, que é o outro chakra que nós vamos conversar logo agora, que inclusive tem técnicas e tem um experimento no livro que é brincando com as energias, tá? Onde você vai fazer vários, eu vou lhe dar algumas sugestões. Ó, passa a energia do frontal para o coronário, aí você vai fazer essa energia daqui entrando aqui. Nesse processo, né, o coronário é um situado no topo da cabeça, ele é feito para absorver energias mais sutis, não à toa porque ele está em cima, né? Inclusive, todas as pontas acumulam mais energia, então é o chakra que mais drena energia no corpo da gente. Isso no que diz respeito ao alto, tá? E se você pegar aqui na própria física, você vai ver que os raios eles vão nos para-raios, que são nas pontas. As energias se acumulam nas pontas, inclusive quando você está com acúmulo energético, ou com algum problema por causa da mediunidade, falta de movimentação energética, são justamente os pontos que você sente problema. Muita dor de cabeça, juntas doendo, né? Você tem todas as pontas do corpo, maiores problemas por causa do acúmulo energético, e você pode ter problema de uma certa idade, claro que vem do corpo, mas pode acelerar o processo com problema nos ossos, osteoporose e outras coisas, que é a repercussão da não movimentação energética, na verdade da não respiração energética no seu corpo todo, acumula-se nas pontas e você se lasca. Então chakras, esse chakra ele tem uma drenagem energética muito intensa, apesar de a gente não sentir. É daqui que você tem um cone conectado ao campo energético que vindo do corpo astral, acessa o corpo físico, é daqui que chegam principalmente as intuições, as ideias chegam por aqui, na verdade. Esse chakra ele ativa determinada área no cérebro que faz com que você capte o que está chegando. Então você precisa de um equilíbrio para fazer a captação e intuição. Está recebendo energia com esse chakra, fazendo a decodificação do inconsciente para o consciente, quer dizer, fazendo você perceber o que está acontecendo e processar determinada área no cérebro. E com isso você ter uma melhor projeção, uma melhor lucidez. Com certeza, se você não tiver um bom equilíbrio entre esses dois chakras, frontal e coronário, você vai ter mais dificuldade, e isso tudo faz um processo automático, você está cuidando das energias diariamente, você vai abrindo a lucidez, os chakras vão abrindo mais, quem for clarividente vai perceber claramente que você tem um chakra diferente, né? Pra você ter ideia, assim, sem essa coisa de X-Men, de fenômeno, certa vez eu fui com uma amiga, a amiga me pediu para ir com ela, que ela estava com medo. Saulo, eu quero ir no lugar, queria para quê? Não precisa não, queria ir no lugar para um cara que era vidente, porque cara vidente não, era um cara da Umbanda, muito conhecido lá nem da Umbanda, do Candomblé, lá em Salvador, e eu era na época da banda, era amiga da banda, na verdade. Ela queria porque queria ir lá e bora, eu vou com você então. Já você tá com medo, ela sabia que eu conhecia essas coisas, né? Eu sempre estudei isso, eu vou lá. Aí eu só fiquei lá em termos de, assim, de segurança física, nem física, é psicoemocional, né? Fiquei lá sentado lá, ela entrou. Aí o cara, quando veio chamar ela, esse cara, né, ele bateu, olhou assim pra mim e foi embora. Nem sabe quem eu era. Não sabia mesmo, porque é a primeira vez que eu tinha ido lá e nem tinha conversado com ela ainda. Daqui a pouco ele voltou, olhou de novo assim e me chamou. Olho de vidro você. Eu falei, olho de vidro? Ele falou assim, olho de vidro, você tem um frontal diferente. Ele falou pra mim, tem alguma coisa ele falou, esse chakra da frente, você tem um frontal de vidro. É difícil eu ver isso, tá? Ele falou assim, ele falou, mas está um pouco embaçado. Ele falou, vou aconselhar você, ele falou para mim assim, né? O que ele foi para ele falou para mim, vou aconselhar você passar um pouquinho de óleo de mirra. Compre um pouquinho de óleo de mirra, não deixe ninguém bater nele, não deixe ninguém botar a mão. Ele falou, não bater nada. Compre um pouquinho de óleo de mirra, passe aí que você vai enxergar tudo, porque você tem olho de vidro. Ele falou assim pra mim, que é olho de vidro que ele queria falar, é que ele percebeu um chakra diferente. Eu na época imediatamente soube que era por causa da experiência extracorpórea, porque você manter a lucidez fora do corpo, naturalmente você mexe muita energia, naturalmente você fica com energia diferente, não é melhor nem pior, mas tem uma reação disso. Quem sai do corpo constantemente tem uma reação energética durante o dia, chama atenção energeticamente. Inclusive tem que tomar cuidado quem mexe muito com as energias, ficar sempre ligado em ativo, porque no mundo dessa carência que nós estamos, quando você passa com dinheiro na mão, todo mundo pede, tá? É parecido na questão energética.
E você então você vai ter só concluindo, nesse exercício uma movimentação energética. Aí você tem alguns outros chakras, que é um chakra laríngeo, né, que você é utilizado muito para comunicação, para troca de informação, né? Ele também é ligado a alguns órgãos respiratórios, a comunicação. Isso aqui está muito ligado a como você também se comunica no equilíbrio. Se você é muito retraído, muito fechado, é comum que você tenha algum problema também sexual. A origem desse chakra é um chakra ligado à vida, é um chakra ligado à comunicação, é um chakra ligado à capacidade de eu me socializar, de eu estar... ele utiliza uma determinada parte do campo energético. Não é que ele tem uma inteligência, mas ele é uma reação cerebral. Todos os chakras são ligados à nossa consciência. É uma repercussão de respiração e de utilização que reage, assim como eu tenho algum problema físico, eu reajo no mental, reage no físico, então os chakras também reagem na nossa base. Então, se você tem alguns indícios, não quer dizer que todos os casos sejam assim. Quando a pessoa tem um problema muito sério, ela é muito tímida, ela é muito escondida, ela não fala muito, tal, existe um processo de equilíbrio, né? Então você tem que ver o que é isso. Normalmente essa pessoa também, esse chakra está muito ligado à questão sexual. Toda pessoa que se comunica melhor, tal, não é todo caso, não estou falando equilíbrio, ela normalmente tem um equilíbrio sexual também melhor, ela tem uma tranquilidade nesse sentido sexual, um menor trauma, enfim, mas não quer dizer que sejam todos os casos. Algumas é normal que você possa fazer uma análise aqui, outra ali. Então é um chakra que é bom estar sempre desperto. O acúmulo de ectoplasma nesse lugar, a pessoa fica lastreada de energia, ela pode ter dificuldade, por exemplo, muitas vezes fora do corpo, quando você não faz um bom trabalho energético, sai energia por esse chakra aqui que repercute isso aí pela boca. Muitas vezes num sonho, ou inconsciente, ou mesmo com a vez eu estou consciente fora do corpo, não cuidei 100% das energias, e eu estou conversando, começa a sair um negócio, aí você tem que tirar, aí você já sabe o que é, né? Sai as coisas pela boca, tipo uma corda, às vezes parece um chiclete, puxa, é energia ou sexual acumulada, tá? Que repercute também no chakra laríngeo, na questão da comunicação, ou a energia mal trabalhada na projeção, na falta de esterilização energética, que nós vamos falar mais adiante, né? E aí você tem o chakra cardíaco. É o centro de força responsável pela ionização do sistema cardiorrespiratório. Ele é considerado o canal de movimentação dos sentimentos, tá? Ele está ligado à glândula do timo, né? E a função dele é ele fazer a circulação no sentido do equilíbrio entre a parte mental e a parte emocional, que é logo o próximo chakra. O equilíbrio desse chakra faz com que você tenha um sentimento mais tranquilo. A pessoa, quando está mais equilibrada, quando está mais amorosa, mais tranquila, no sentido do pensamento, está sem muito rancor, ele tem um bom direcionamento consciencial, que vem daqui, tudo vem daqui, da questão consciencial, mas repercute nisso num bom chakra cardíaco. Então, quando você está com um chakra muito equilibrado, é comum que o cardíaco você tenha experiências melhores, mais próximos dos mentores, com melhor nível de compreensão. Então, lembrando, não adianta você chegar e trabalhar um chakra, eu vou ficar mais inteligente, eu vou trabalhar só o frontal, não vai fazer diferença nenhuma para sua vida isso, se você não tiver uma questão mental. Mesmo jeito, não adianta nada você querer ter um X-Men, sair do corpo todo dia só fazendo técnica, se durante o dia você não tem um bom equilíbrio de desenvolvimento cerebral, em percepção de lucidez, no comportamento, então tudo vai morrer na consciência. Claro que cada consciência utiliza acessórios e esses acessórios repercutem naturalmente no sistema de controle geral. Você tem também, durante o processo da projeção, um chakra muito importante, talvez um dos mais importantes nesse sentido, que é o umbilical. Porque quando ele está bloqueado, ele pode causar medo, enjoo, frustração, irritação. Você sabe, quando você estiver com muito medo, uma dica é trabalhe o umbilical. Não que vai funcionar, mas acaba que se você está sempre cuidando, é sinal de que provavelmente em alguma área das suas energias a respiração desse chakra não está 100%. Então, se você desbloquear ele, vai facilitar com que você tenha o melhor controle mental. Lembrando que mente sempre tudo é na consciência, não existe mágica lá fora. Só vou repetir algumas vezes que isso é importante. Ele está ligado ao pâncreas, tá? A função dele, como a gente diz, é equilibrar a questão digestiva, a questão da alimentação do campo. Quando você tem algum problema no estômago, inclusive você mexer muito nesse chakra também pode repercutir porque pela movimentação que ele dá, a aceleração
do sistema digestivo, ele pode causar diarreia, enfim, como eu falei. É o chakra sexual, que é o chakra mais forte que nós temos, eu estou falando do mais importante, tá? Responsável pela ionização dos testículos, né? E nas mulheres também, nos ovários. Ele tem a função básica de fazer a energia da Terra, a energia mais intensa, uma das, né? E da movimentação da vida. Então, quem pensa que chakra sexual é ruim está muito enganado. Esse equilíbrio do chakra sexual em cima da gente é importantíssimo. Inclusive para a projeção, o acúmulo energético nesse chakra na projeção pode causar alguma dificuldade no desprendimento, e como o mundo espiritual é muito voltado ao sexo, like aqui é ótimo, like here, né? Então, mas é off course, né? E que você pode ter sérios problemas nesse sentido de assédio. Então, um lastreamento energético pode causar uma reação mental por causa dessa energia, como se fosse um foguinho. Imagine você pegar aqui um fogo e botar do seu lado. Aquela miséria tá quente, então você tem que jogar um pouquinho de água na coisa para você se sentir um pouquinho melhor. Então, se você deixar aquilo muito quente, por mais que a sua consciência esteja boa, aquilo tá queimando o teu rosto aqui. Aí o que acontece? Sai do corpo desse jeito, toma logo, perde a consciência muito rápido, ou cai nos vales que tem lá, ou na galera que vem lá só pra putaria, velho, sexualmente falando. Então tem muito. Nisso também tem o desenvolvimento de uma das energias chamada Kundalini ou Kundalini, que é nada mais do que a movimentação das energias desde a base até o topo da cabeça, fazendo com que essa energia, a gente consegue canalizar isso, né? É uma canalização energética muito difícil de ser feita, porque necessita um grande equilíbrio mental para isso. Você entra num êxtase interno, a mistura da força física, né? Do sexo usado de forma positiva para procriação e sem nenhum trauma nesse sentido, porque o que acontece é que o ser humano gosta muito de sexo, e sexo é delicioso, a energia é feita para você procriar de forma muito intensa. De fato, você não pensa isso conscientemente, mas inconsciente ela quer que você faça filho. O importante no fim das contas é o amor, é a sensação que nós temos um pelos outros, né? Mas de fato a questão sexual ela é muito forte nesse planeta, porque nós de forma instintiva não teríamos consciência para fazer um filho de forma livre. Nós vamos sentar aqui, vem cá, olha, só sentimento. Eu vou fazer, vou entrar em mamãe vai sentir o espírito entrando na barriguinha. Não rola isso, velho, tá? Então a gente faz um negócio, anima, vem cá, safada, pá, meu amor. O negócio é fogo, velho. É um negócio que você perde a razão e passa a usar o instinção, né? Por isso que complica a vida da gente isso aí. Então, quando você sai do corpo em relação à projeção astral com esse chakra, qual é o aconselhamento? Sempre você está com equilíbrio sexual. Você tem uma pessoa para brincar, uma pessoa para trocar energia, ou a masturbação saudável. Como é a masturbação saudável? Eu faço pensando na sétima, só penso em mentor, não fica muito legal. Mas não é isso, é você tentar não ter um acúmulo. Tem o menor possível de visualização no sentido do desequilíbrio mental. Ninguém vai fazer uma masturbação pensando cientificamente, não, só vou me libertar, não vai. A mandiocada com certeza tem a função também de você estar estendo a cor. Toda vez que você pega na mandioquinha ou vai para um lado lá e faz um negócio também no sentido feminino para curtir sua corpo e tal, você está sendo controlado pelo instinto. Você está sendo controlado pela energia que está aqui empurrando, assim como a gravidade empurra a gente para baixo, né? A energia sexual ela também nos empurra para a procriação. É uma prisão temporária, positiva, com bom sentido, né? Mas se você parar para ver o sexo de forma muito clara e mental, não dá para você fazer sexo. Nem à toa que você fica, não dá, você até faz, vou fazer um sexo intelectual aqui agora, vem agora, tô lendo aqui, não tem como, velho. E se você olhar pra mim, até eu brinquei outro dia com um post, se aí o negócio você fica para frente e para trás, de repente dá até um arrependimento. Se você não gostar da pessoa que está do lado, é que lascou. Mas olha, meu Deus. Porque é um instinto, cara. Você só queria colocar aquele... Tanto é fato isso, que depois que você... O homem, principalmente, tá? Pelo menos em alguns segundos depois, a não ser os taradão, né? Que você chega ao clima, que você goza, tal, que você finaliza o processo ali, quase que imediatamente é como se aquele negócio estivesse ali dentro, aquela energia tivesse saído. Não só a questão física. Tivesse saído... Meu Deus... Eu fiz isso? Que negócio idiota da porra, velho. Aí daqui a 5 minutos você tá ali do lado, já começa a voltar a desgrama de novo, a energia começa a acumular de novo. Quanto mais tempo com essa energia, mais difícil fica. Não são todas as pessoas,
Tem pessoa que é super bem nesse sentido. Não estou falando de trauma, estou falando de equilíbrio. Por definição, o homem é um pouquinho mais intenso que a mulher, porque o hormônio da vontade sexual é a testosterona, né? E o órgão da vontade sexual é o pênis, né? À toa que o homem tem um pênis maior, a mulher, o que é onde ela sente prazer é no pênisinho, que é o clitóris. Ou não é? Claro que existe outro tipo de prazer interno, intravaginal, a questão principalmente isso aqui, ó. Quando você está tranquilo, você não tem trava. Se não tem trava, você brinca. Se você tem trava, você não brinca. E não tem problema nenhum você namorar, só para deixar assim, namorar outra pessoa. Saulo, isso não é, não. O problema é o sexo. Quando envolve o sexo, tudo dá problema no mundo. Então é sempre ver a coisa da forma mais simples possível. Se o cara amar o pai, pode amar a mãe, pode. Então essa questão até da homossexualidade, a gente entra num campo muito perigoso, que é o campo das ações de defesa, no sentido às vezes religioso, ou a visão específica sobre a coisa é simples como é. Ninguém está nem aí, a natureza não está absolutamente nem aí para o que você faz no respeito à sua sexualidade, dentro do quesito respeito ao seu corpo e ao dos outros. Porque senão você entra na ação e entra na lei de causa e efeito. Aí, meu irmão, a lei de causa e efeito, ele ignora a lei da natureza, passa por cima, e você tem uma repercussão da ação que você faz. Então todo o equilíbrio, seja de qualquer tipo de origem, com o seu corpo ou com o outro, é o fato. Tá fazendo mal a alguém? Tá fazendo mal a você? Velho, quanto mais você se importa com a vida dos outros, mais mostra que você tem algum problema com você. Ponto. Vamos lá. Chakra básico é o centro de força situado na base da coluna. É o responsável pela absorção energética, pelo estímulo direto do corpo na circulação do sangue. Ele está ligado às glândulas suprarrenais, tem direta relação com os fenômenos bioenergéticos parapsíquicos oriundos também da ativação, junto com o chakra sexual, do Kundalini ou Kundalini. É importante também que você tenha uma boa movimentação desse chakra, e ele vai acontecer naturalmente. O chakra sexual e o chakra básico são chakras que naturalmente sempre estão ativos. Eventualmente você tem algum problema por causa de trauma, por causa de assédios intensos, mas são chakras que você deve, quando você começar a mexer sua questão energética, eles vão ativar. Inclusive, é importante, gostou de ver no final, porque tem a ver com EV, né? Que merda, Saulo. Inclusive, você, quando está mexendo as energias, você ativa todos os chakras. Naturalmente, os chakras da base próximos à Terra, eles também têm uma grande ativação. Então, papai, quanto mais equilibrado energeticamente você estiver e mais você mexer energia, naturalmente você vai sentir muita vontade também sexual. Você pode chegar a sentir isso também. Você vai fazer um estado, então você tem que cuidar muito das mentalizações, você vai estar muito aberto nos outros chakras e você vai chamar atenção em todos os teus centros de força, tá? Então tem que ficar ligado nesse aspecto, que você pode ter mais ativação da vontade sexual. Então o que você faz? Não tem uma namoradinha? Não tem? Ela manda um e-mail para fulano o seguinte: eu sou espiritualista, eu tô sozinho e você tá sozinho, vamos se amar. Vamos trocar energia. Claro, tomar cuidado com as doenças, com as questões equilibradas. Saulo, você devia estar falando que... Não. Velho, o envolvimento entre nós é normal. Eu sou amigo de várias pessoas, só não faço sexo com elas. Se fizesse sexo, seria um depravado. Então você percebe que o sexo é um tabu? É o problema, na verdade, é como apertar a mão de várias pessoas. Eu tenho que tomar cuidado, obviamente, no sentido do equilíbrio, mas sempre tem que ter essa liberdade, essa forma de pensar de forma maior. As pessoas, quando você começa a sair do corpo, é natural que você enxergue pelo ângulo diferente as coisas, pelo lado da vida, esse equilíbrio maior. Não tem nada a ver com defender lado político, lado de esquerda, lado disso aí é bobagem, sabe? Você não passa de a pessoa que achar que fulano segue uma religião porque fala X, o outro chega determinada visão porque fala Y. É liberdade consciencial total, a forma de enxergar de forma limpa e livre. E o preconceito, ele não tem espaço para o projeto astral, porque ele enxerga de uma forma diferente o mundo, na medida do possível tenta abrir, compreende, mesmo não sendo de determinada área, não seguindo determinadas situações, ele pensa e entende que cada um, quando você está, porque o projetor tenta estar bem internamente, o projetor não, o bom espiritualista, né? Mas quando você quer sair do corpo, você sabe que você acessa o inconsciente e consciente, você sabe que os pequenos detalhes aparecem logo, e os grossos também, principalmente os grossos, né? Os pesados. Então tudo isso você passa a ser liberto, tem compreensão melhor sobre isso. E por final, eu deixei o chakra esplênico aqui, porque ele é considerado como se fosse é um chakra muito pouco conhecido, mas toda vez que ele está ligado, ele, digamos assim, que ele
Toda vez que ele é ativo, você não consegue ativar o chakra esplênico, ele fica localizado muito próximo aqui no umbigo, na área esquerda, né? E você, toda vez que ele está ativo, você tem uma soltura energética muito forte. É muito comum, às vezes você está tendo projeção, ou você está mexendo energia, você sente uma pontada lateral assim, como se tivesse alguém enfiando uma faca às vezes ali. É repercussão da saída energética intensa pelo chakra esplênico. Ele está localizado em cima do baço, tá? E ele tem também é uma coisa que a gente não tem muita compreensão disso no sentido espiritual, mas existem algumas técnicas que a gente tenta ativar ele. Apesar de ele não ser facilmente ativo através da vontade, eu já consegui ativar ele. Eu achava que não era possível, já consegui ativar pela vontade, já consegui sentir fortemente o chakra esplênico através da vontade. Então, toda vez que você trabalha bem, uma técnica completa 4 que nós fizemos no site, ela tem a função de trabalhar também esse chakra, mexer bastante na lateral dele. Ele facilita o processo da movimentação energética, não sei por qual motivo, nós estamos em pesquisa em cima disso, mas ele é como se fosse um diferencial energético quando ele está funcionando. Ele movimenta muito energia, né? Muito prana, e faz com que fique mais fácil a projeção, inclusive a própria mediunidade. Pessoal, esse foi o capítulo de hoje. Fico aqui com vocês, eu vou pro meu trabalho, eu vou trabalhar hoje até 2 horas da tarde mais ou menos, e depois vou ficar livre, vou tomar todas, brincadeira, eu vou pra praia, vou ver se lá eu gravo alguns fax, voltar os fax, tá? Eu tenho 2 fax para postar, não postei ainda. Excelente carnaval para vocês, ótimo final de semana, equilibrados, tá? Principalmente, o que é o mais diferencial. Não se esqueça que a lucidez começa aqui agora, e nós não devemos esperar nada lá fora. Não devemos esperar nada, inclusive fora do corpo. Nós não devemos aceitar ou esperar que as outras pessoas sejam equilibradas com a gente. Somos nós que controlamos o que vem em direção a gente. E digo mais, se você conseguir nessa vida controlar os seus impulsos, as starts, os seus gatilhos, e sentir uma determinada relativa paz proporcional ao que é possível sentir aqui, você com certeza vai sentir uma grande euforia espiritual eventualmente fora do corpo quando sair, e depois do desencarne uma grande felicidade e uma sensação de completismo ao sair daqui. Mas para isso, passa a não viver somente para você, tá? Tenta pensar em fazer alguma coisa pelo mundo, fazer alguma coisa, tem algum plano para o mundo. Não é que você não consiga fazer, que você morra. Não é chegar passar pela linha de chegada que faz o processo. O delicioso é todo o percurso da maratona, cada passinho que você vai dando, cada momento que você está passando do lado, você olhando para quem está ali, tentando ficar lúcido. Isso já vale a pena. Quando você passa a não viver para si mesmo, o universo vive por você. Isso não é uma maluquice nem nada, isso é fato. Faz e me diz, cara. No começo, você ainda talvez, quando começa, quem pensa demais em si mesmo, ainda receba uma carga muito grande de karma para si mesmo, repercussão ou não energização reacionária, né? Aquela intervenção externa. Mas quando você começa a não deixar outras pessoas carregarem o peso delas sozinhas, os mentores dela, os amigos dela, todas as pessoas próximas daquela pessoa passam a pegar os créditos delas e também colocar em favor de você quando você precisa. Cara, faz para você ver o que eu tô falando. É uma mágica isso. É uma coisa impressionante. Muda de vez a vida da gente. Beleza? E a concepção da gente. Bom dia para você. Fique em paz. FOI. Fui.